O recado de Pogba e a aceitação do manto alvinegro. A atmosfera em torno do Corinthians está eletricamente carregada, e uma bomba acabou de estourar nos bastidores do clube. O francês Paul Pogba, um dos jogadores mais reconhecidos mundialmente, enviou um recado impactante que deixou a fiel torcida em polvorosa. Ele estaria disposto a vestir o manto alvinegro. Imagina só, torcedor! Um jogador do peso de Pogba com a camisa do Timão seria um verdadeiro sonho realizado, e essa possibilidade acendeu esperanças, repleta de promessas e emoções intensas. Mas antes de falarmos sobre o recado, é importante lembrar que Pogba sempre teve uma relação especial com o Brasil e, por consequência, com o Corinthians. Desde seus tempos de juventude, ele admirava o futebol brasileiro e sempre teve respeito pelo nosso futebol. Nos últimos anos, surgiram rumores de que ele gostaria de jogar em um clube com a grandeza do Timão, e agora, com esse recado, parece que ele está mais próximo do que nunca de realizar esse desejo. Isso traz uma nova perspectiva para Fiel, que sempre sonhou em ver um craque desse nível vestindo o manto alvinegro. Ao longo da última semana, os rumores sobre a chegada de Pogba ao Corinthians começaram a ganhar força. As redes sociais fervilharam com especulações, e a torcida, conhecida por sua paixão e fervor, não perdeu tempo em sonhar com essa contratação. Se a história se concretizar, será o tipo de movimento que pode não apenas mudar a face do time em campo, mas também reenergizar a base de torcedores, trazendo novos fãs e fortalecendo a presença do Corinthians no cenário global do futebol. O recado de Pogba é claro, ele está disposto a ouvir a proposta do Timão. A Fiel, que sempre foi um pilar de apoio e força emocionante, agora sente a expectativa no ar, uma mistura de esperança e ansiedade. Mas, calma! Antes de sair pulando de alegria, é preciso entender o que isso realmente significa em termos de estratégia, finanças e, claro, o impacto no elenco atual do Corinthians. É nesse cenário que a torcida se vê diante de uma oportunidade de mudar radicalmente o futuro do clube. O que isso significa para o Corinthians nesta fase do campeonato? Atualmente, com o time lutando para se firmar nas primeiras posições e destacando-se nas competições, a chegada de um jogador do calibre de Pogba poderia ser a chave mestra para desbloquear um novo nível de desempenho. E isso nos leva a refletir: como podemos transformar esse sonho em realidade? O recado já foi dado, agora é hora de agir. Nesse emocionante panorama, se olharmos para trás, veremos que o Corinthians sempre foi conhecido por atrair grandes nomes do futebol, mas a ideia de contar com Pogba, um campeão do mundo e um jogador que já brilhou nas maiores ligas da Europa, traz um peso e um brilho únicos. Essa possibilidade promete não só agitar o campo, mas também aumentar a mística que envolve o manto alvinegro. Ao longo deste vídeo, vamos explorar não só a realidade dessa contratação, mas também outras variáveis que podem influenciar essa negociação. O que a fiel torcida pode esperar se esse sonho se tornar realidade? Como Pogba se encaixaria no esquema tático do nosso querido Corinthians? E mais, como essa potencial contratação afetaria o mercado e a imagem do clube? Prepare-se, porque a viagem está apenas começando. Como a chegada de Pogba pode transformar o Timão em campo após o recado explosivo de Pogba, a expectativa em torno de sua possível chegada ao Corinthians não poderia ser maior. A Fiel já imagina como a presença desse craque pode não apenas agitar as arquibancadas, mas também transformar a dinâmica do time em campo. A aceitação do manto alvinegro por parte de Pogba é um divisor de águas, e agora vamos mergulhar no impacto tático que essa contratação pode trazer para o Timão. Visualize a cena, Pogba recebendo a bola no meio-campo da arena. Com sua visão de jogo e habilidade técnica, ele não é só mais um jogador, ele é um maestro capaz de orquestrar as jogadas. Sua capacidade de drible e passe preciso poderia conectar os atacantes e os defensores de uma forma que poucos conseguem. Imagine a movimentação dos jogadores, criando espaços que antes pareciam impossíveis. Para a Fiel, isso é música para os ouvidos. A chegada de Pogba não apenas traz um talento individual extraordinário, mas também pode elevar o nível coletivo da equipe. A experiência de um campeão mundial como ele é uma verdadeira escola para os jovens talentos do Timão. Treinar ao lado de Pogba pode instigar esses atletas a darem o melhor de si, a abraçarem a tradição alvinegra de lutar até o último apito.
É o tipo de liderança que pode fazer toda a diferença em jogos decisivos, onde a pressão é alta e a torcida vibra a cada lance. Além disso, a presença de Pogba altera a dinâmica do time. Com um jogador desse calibre, o treinador terá mais opções táticas. Podemos imaginar um Corinthians mais agressivo, pressionando a saída de bola do adversário, ou um time que se fecha para jogar no contra-ataque, sempre com Pogba sendo o cérebro que orquestra os lances. Essa versatilidade tática abre um leque enorme de possibilidades, permitindo que o técnico ajuste a estratégia de acordo com o adversário. Mas, claro, a pressão sobre Pogba será imensa. A expectativa da fiel torcida é alta, e ele precisará corresponder a essa confiança em campo. O que você, torcedor, acha que ele precisaria fazer para conquistar o coração da torcida? A responsabilidade de mostrar resultados e, ao mesmo tempo, manter a harmonia no elenco será um desafio e tanto. E você, o que espera ver em campo com a presença de Pogba? Será que ele se tornará o ídolo que todos esperam? A verdade é que a chegada de Pogba promete não apenas transformar o jogo do Corinthians, mas também a forma como a fiel se conecta com a equipe. A emoção está no ar, e a torcida já vibra com a possibilidade de ver esse craque vestindo o manto alvinegro. O futuro é promissor, e a expectativa é de que a magia do futebol traga de volta os dias de glória ao Timão. Capítulo 3. O impacto financeiro da contratação de Pogba. Mas não podemos nos esquecer de que o futebol é também um negócio. A chegada de Paul Pogba ao Timão não seria apenas uma revolução tática, mas também uma estratégia financeira de impacto astronômico. Vamos pensar nas implicações que essa contratação poderia ter para o Corinthians fora de campo. Primeiramente, o marketing. Um jogador como Pogba atrai mídia, patrocinadores e atenção internacional. É o tipo de contratação que poderia colocar o Corinthians na vitrine do futebol mundial. Com a sua imagem global, a venda de produtos oficiais, como camisas e acessórios, poderia disparar. Imagine a Arena Corinthians repleta de torcedores com a nova camisa estampada com o nome Pogba nas costas. A Fiel não só compraria a camisa como também a divulgaria em suas redes sociais, amplificando a visibilidade do clube. E não para por aí. A presença de Pogba poderia reforçar parcerias estratégicas com empresas, aumentando o potencial de investimento e patrocínio. Clubes com jogadores de renome global tendem a conseguir contratos mais vantajosos, e isso poderia significar um fluxo de caixa melhor para o Corinthians. Esse dinheiro poderia ser reinvestido em infraestrutura, categorias de base ou até mesmo em novas contratações. Um verdadeiro ciclo virtuoso. Outro ponto importante é o aumento do engajamento nas redes sociais. As plataformas digitais se tornaram um dos principais canais de interação entre clubes e torcedores. A chegada de Pogba seguramente faria com que os números de seguidores do Corinthians saltassem, ampliando a base de fãs e atraindo novos torcedores, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. A interação com os torcedores poderia se intensificar, criando um laço emocional ainda mais forte. E quem não gostaria de ver posts e vídeos de Pogba vestido com a nossa camisa, jogando em nossa arena? Capítulo 4. O impacto comercial da contratação de Pogba. Agora, vamos falar sobre o impacto comercial que a contratação de Pogba poderia gerar. A presença de um jogador de seu calibre não apenas atrai atenção, mas também abre portas para novas oportunidades de negócios. O Corinthians, com Pogba em seu elenco, poderia se tornar um ícone não apenas no Brasil, mas em toda a América do Sul e até na Europa. A venda de produtos oficiais, como camisas e acessórios, teria um aumento significativo. Imagine as lojas do clube lotadas, com torcedores ansiosos para garantir a sua camisa do Pogba. Isso não só impulsionaria as vendas, mas também aumentaria a receita do clube, permitindo que o Corinthians investisse ainda mais em sua estrutura e em novos talentos. Além disso, a presença de Pogba poderia atrair novos patrocinadores. Empresas que buscam visibilidade e associação a grandes nomes do esporte estariam mais inclinadas a fechar contratos com o Timão. Isso poderia resultar em um aumento significativo nos valores de patrocínio, trazendo mais recursos para o clube. E, claro, mais dinheiro significa mais possibilidades de investimento no time e na infraestrutura. Mas não podemos esquecer do debate que isso gera. O salário de Pogba certamente seria um dos altos do elenco,
levantando questões entre os torcedores. Muitos poderiam se perguntar: vale a pena investir tanto em um jogador? Essa questão poderia gerar discussões acaloradas nas arquibancadas e nas redes sociais. A fiel torcida sempre foi conhecida por sua paixão e sua capacidade de criticar e apoiar ao mesmo tempo. Então, qual deve ser o limite de investimento em um jogador como Pogba? Enquanto isso, a responsabilidade de administrar esses recursos e maximizar os resultados recai sobre a diretoria do clube. Como garantir que essa contratação traga mais benefícios do que malefícios? O que você, torcedor, acha? Vale a pena correr o risco? Ou é melhor agir com cautela? Essas são perguntas que devem ser ponderadas à luz da paixão que move o Corinthians. Comparações com grandes nomes que vestiram o manto do Corinthians. Agora é hora de dar um passo atrás e refletir sobre a história do Corinthians e os grandes nomes que já vestiram nosso manto alvinegro. A chegada de Paul Pogba inevitavelmente nos leva a traçar paralelos com outros ídolos que deixaram sua marca indelével na história do clube. Jogadores como Rivelino, Sócrates, Ronaldo Fenômeno e Neto trouxeram não apenas habilidade e talento, mas também uma aura de grandeza que se perpetuou por gerações. O que será que Pogba pode agregar a essa tradição? Rivelino, por exemplo, é conhecido como um dos maiores ídolos do clube. Sua habilidade com a bola e seu estilo inconfundível fizeram dele uma lenda entre os torcedores. O mesmo podemos dizer de Ronaldo, que trouxe ao Corinthians títulos importantes e uma legião de novos fãs. E Neto, o ícone que, além de dar alegria à torcida, sempre soube como se conectar com a paixão do corintiano. Essas comparações não são apenas uma questão de habilidade em campo, elas falam sobre a conexão emocional que os jogadores criam com a torcida. Pogba, sendo um jogador altamente reconhecido, tem o potencial de não apenas alcançar esse nível, mas também de superá-lo em termos de visibilidade global. Como ele se enquadraria nesse panteão de ídolos? A expectativa da torcida é que ele não só jogue bem, mas que também entenda a importância do clube em suas vidas e que se comprometa a honrar a tradição do Corinthians. O que fará Pogba para que a fiel torcida possa amá-lo como ama outros grandes ídolos? Ao longo da sua carreira, Pogba já mostrou que se destaca em momentos decisivos, como na final da Copa do Mundo de 2018, onde desempenhou um papel crucial na vitória da França. Essa característica de brilhar em grandes jogos é o que os torcedores esperam dele. Se ele conseguir reproduzir esse nível de entrega e paixão com a camisa do Timão, a história poderá ser reescrita. Nossa torcida é exigente, como todos sabemos, não aceita menos do que entrega total em campo. A história do Corinthians está repleta de glórias e desafios, e a chegada de Pogba poderia ser mais um capítulo emocionante a ser escrito. Mas, ao mesmo tempo que a possibilidade empolga, também traz consigo a responsabilidade de manter a tradição e a grandeza que sempre marcaram a trajetória do clube. A nova geração de jogadores, como Pogba, precisa entender que vestir o manto alvinegro é mais do que um simples contrato, é um compromisso com a história, com a paixão e com a fiel torcida. O que você, torcedor, espera ver de Pogba? Como ele deve se comportar para conquistar o coração da fiel? Será que ele está preparado para se tornar mais um ícone na galeria de grandes nomes que fizeram história no Corinthians? A expectativa é alta, e a torcida está ansiosa para ver como essa nova estrela se encaixará na rica tapeçaria do nosso amado clube. Que venham os desafios e que Pogba esteja pronto para enfrentá-los, porque a fiel torcida sempre estará ao lado dele, pronta para apoiar e vibrar a cada lance. O futuro do Timão com Pogba e as expectativas da fiel torcida. Ao chegarmos ao final dessa análise sobre o potencial impacto de Paul Pogba no Corinthians, fica claro que o futuro do Timão pode ser brilhante. As possibilidades são imensas, e com elas, a expectativa da fiel torcida é palpável. O que será que nos aguarda se esse sonho se concretizar? Como a presença de Pogba pode transformar não apenas o time, mas toda a atmosfera ao redor do clube? A fiel sempre foi conhecida por sua paixão e entrega, e a chegada de um jogador como Pogba poderia intensificar ainda mais essa conexão. A expectativa é que ele não apenas jogue, mas que também se torne um verdadeiro líder dentro do vestiário, alguém que inspire não apenas os jogadores, mas toda a torcida. Imagine o Corinthians disputando títulos com Pogba em campo, fazendo jogadas que ficam na memória e que são relembradas por gerações.
Por outro lado, a pressão também será imensa. A torcida quer resultados, quer ver o time lutando nas competições mais importantes do Brasil e do mundo. A responsabilidade de fazer jus ao manto do Corinthians é pesada, e Pogba precisa estar ciente disso. A questão que fica no ar é: ele estará preparado para essa carga? A fiel torcida sempre esteve com seus ídolos, mas exige comprometimento e entrega total. Assim, o futuro do timão com Pogba é uma grande incógnita. A possibilidade de se tornar um dos maiores ídolos do clube está em suas mãos. Ele terá a chance de ser parte de uma história gloriosa, mas isso depende de sua dedicação e amor pelo manto alvinegro. O que você, torcedor, espera ver nos próximos capítulos dessa história? A fiel torcida está pronta para apoiar e acreditar, mas também para criticar e cobrar. E a pergunta que não quer calar: será que Pogba realmente vem? O que você acha que precisa acontecer para que esse sonho se torne realidade? A expectativa é grande, mas a paixão pelo Corinthians é ainda maior. Volte aqui para acompanhar cada passo dessa negociação e compartilhar suas opiniões. A fiel sempre estará unida em busca de vitórias e conquistas. Vamos, Timão!